Boa tarde. Boa tarde. O dia seguinte ao terremoto político em Brasília. Nossos repórteres trazem os próximos passos da investigação de 98 pessoas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer afirma que o governo não pode ser paralisado. 8 ministros vão ser investigados. A lista tem ainda os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Quase um terço dos senadores e 39 deputados. 3 governadores. E 201 casos serão enviados a instâncias inferiores. Entre eles, as citações aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. E do ex-presidente Lula, citado em 6 episódios, como na troca de favores para que o filho Luiz Cláudio criasse uma liga de futebol americano no Brasil. E numa outra investigação da Lava Jato, Marcelo Odebrecht diz ao juiz Sérgio Moro que a empreiteira reservou 40 milhões de reais para atender a pedidos de Lula. Os desdobramentos da maior investigação da história da política brasileira, agora no Jornal Hoje. No dia seguinte à divulgação da lista com os nomes de políticos e pessoas ligadas a esses políticos que serão investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal, as ações da Procuradoria-Geral da República vão seguir para uma nova fase. Então, nós vamos ao vivo a Brasília falar com a repórter Camila Bonfim, que acompanha tudo. Boa tarde, Camila. E agora, o que vai acontecer? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, com as decisões do ministro Fachin, começa agora a fase de diligências, de coleta de provas. Esse é o momento em que os investigados, em que os políticos são considerados investigados, suspeitos. É o início da apuração. E a partir de agora, os investigadores vão atrás de provas para confirmar se as acusações feitas pelos delatores da Odebrecht fazem sentido ou não. E há várias formas de chegar a esses indícios de crimes. Entre elas, ouvir os próprios investigados para ter a versão deles e confrontá-las com dados da investigação. Ouvir testemunhas, que podem indicar caminhos para chegar às provas e a outras pessoas envolvidas. E fazer diligências, como busca de documentos, por exemplo. Todas essas medidas podem ser pedidas pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Mas a autorização para cada passo cabe ao ministro Fachin. No caso de governadores, o aval é do Superior Tribunal de Justiça. Se autorizados, os mandados são cumpridos pela Polícia Federal. Se não houver provas suficientes, a Procuradoria pode pedir o arquivamento. Se surgirem as provas, o Ministério Público então denuncia, ou seja, acusa formalmente os investigados. O passo seguinte é o STF analisar a denúncia. Se os ministros do Supremo aceitarem, o político vira réu em uma ação penal. Aí sim passa a ser formalmente processado e irá a julgamento. A etapa final é o STF decidir se absolve ou condena. O relator da Lava Jato autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 8 dos 28 ministros do governo Temer. Do PMDB, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Hélder Barbalho, da Integração Nacional. Do PSDB, os ministros Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, Bruno Araújo, das Cidades. Do PSD, Gilberto Kassab, ministro da Ciência e Tecnologia. Do PP, Blairo Maggi, da Agricultura. E do PRB, Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No caso do ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, não foi aberto inquérito. O pedido foi devolvido ao procurador Rodrigo Janot porque o ministro Edson Fachin acredita que pode ter havido prescrição do crime de falsidade ideológica eleitoral, considerando o tempo decorrido do crime, a pena máxima e a idade do investigado. A gente vai ver agora alguns detalhes dos casos dos 8 ministros que serão investigados. A reportagem é de Délis Ortiz. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, os 2 do PMDB, são suspeitos dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, Padilha e Moreira solicitaram dinheiro ilícito em nome do PMDB e do então vice-presidente Michel Temer para campanhas eleitorais.
As delações indicaram que Moreira Franco, na campanha eleitoral de 2014, teria solicitado 4 milhões de reais. E o pagamento teria sido feito por Paulo Henrique Quaresma, a Eliseu Padilha, indicado por Moreira para receber os recursos. O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, será investigado em 2 inquéritos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em um dos inquéritos, os delatores revelaram que entre 2008 e 2014, Kassab teria recebido propina, primeiro como prefeito de São Paulo e depois como ministro das cidades do governo Dilma, 20 milhões de reais. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, também vai responder a inquérito por corrupção e lavagem de dinheiro. 2 delatores citaram pagamento de 12 milhões de reais, que seriam destinados à campanha eleitoral ao governo de Mato Grosso em 2006. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, será investigado por fatos relacionados à construção do Rodoanel Sul em São Paulo, quando ele era chefe da Casa Civil do governo do estado. Os delatores contaram que Aloysio Nunes pediu auxílio para pagar a campanha ao Senado Federal e que teriam sido repassados 500 mil reais para ele. Contaram ainda que a Odebrecht estava enfrentando dificuldades em relação a uma concessionária de São Paulo, Dersa, e que o ministro se comprometeu a ajudar na negociação. Os indícios apontados pelo Ministério Público são de cartel, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, vai ser investigado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, um dos colaboradores disse que a Odebrecht fez doações ao então deputado federal em 2010 e 2012, como doação eleitoral no valor de 600 mil reais. 4 delatores relataram o pagamento de 7 milhões de reais em favor do Partido Republicano Brasileiro ao ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, que era presidente do partido. Ele teria recebido o dinheiro no contexto dos pagamentos feitos a partidos que integravam a coligação da ex-presidente Dilma Rousseff na campanha de 2014. O inquérito contra o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, do PMDB, vai investigar se ele cometeu corrupção e lavagem de dinheiro. Os delatores descreveram que doaram dinheiro de forma ilícita para a campanha de Helder Barbalho ao governo do estado do Pará em 2014. Teriam doado 1,5 milhão de reais em 3 parcelas. Segundo os delatores, o dinheiro funcionaria como contrapartida a interesses do grupo Odebrecht no estado do Pará. O ministro Moreira Franco não vai comentar. A defesa do ministro Eliseu Padilha disse que o conteúdo das investigações será debatido nos autos. Os demais ministros negaram irregularidades, disseram que querem conhecer o conteúdo completo das delações e que estão à disposição para esclarecimentos. As notas dos ministros na íntegra estão no site do Jornal Hoje. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Délis Ortiz, lá em Brasília, para saber como é que o Palácio do Planalto, Délis, está reagindo no dia seguinte à divulgação da lista. Conta pra gente. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. O clima aqui é de aparente tranquilidade. O presidente Michel Temer chegou ao Planalto pouco depois das 9 da manhã. A primeira cerimônia, assinatura de atos em defesa das mulheres, foi fechada e começou com quase 1 hora de atraso. Temer, sem citar a lista de investigados, afirmou que seu governo não pode parar. O governo só funciona, o executivo, porque tem o apoio do Congresso. E, evidentemente, nas eventuais divergências ou interpretações equivocadas, quem vai dar a palavra final é o Judiciário. É isso que nós temos que prestigiar cada vez mais. Portanto, nós não podemos jamais paralisar o governo. O presidente Michel Temer é citado nos pedidos de abertura de 2 inquéritos. A Procuradoria não o incluiu entre os investigados. Isso porque ele é presidente da República e presidente tem imunidade temporária. Não pode ser investigado por crimes que não ocorreram no exercício do mandato. Por enquanto, o presidente diz que os ministros, seus ministros citados, permanecerão como estão. Se houver denúncia e ela for aceita,
o ministro será afastado. Se virar réu, será demitido. A ordem do presidente Temer é manter o foco nas reformas trabalhista e da Previdência. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, que também é citado na lista de investigados, disse agora há pouco que essa lista não pode impedir a aprovação das reformas até o fim de julho. Sandra, Evaristo. Ok, Délis, muito obrigada. Falando do Senado, os pedidos de investigação incluem senadores de 8 partidos. Confira na reportagem de Flávia Alvarenga. 30% dos senadores são investigados. Os pedidos de inquéritos incluem 24 senadores de vários partidos. Todos os casos ficaram no Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Um dos inquéritos é contra o presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, do PMDB. Ele vai responder por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. Eunício é suspeito de receber R$2 milhões para aprovar medidas provisórias de interesse da Odebrecht. O atual presidente do PMDB, senador Renan Calheiros, é investigado em 4 inquéritos. Os crimes são de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem econômica e fraude em licitações. Ele foi citado por 6 delatores da Odebrecht. Em um dos inquéritos, ele vai responder por pedir dinheiro para a campanha do filho ao governo de Alagoas, R$800 mil. Um dos delatores disse que o dinheiro foi repassado pela Odebrecht em troca da aprovação de lei favorável aos interesses da empresa na área de energia na região Nordeste. Depois da doação, a medida provisória virou lei. Os executivos e ex-executivos da empresa detalharam os valores que foram repassados em troca da aprovação de várias medidas provisórias no Congresso. MPs que favoreceram a Odebrecht e empresas ligadas a ela. Há inquéritos que incluem o nome de vários senadores juntos. O senador Romero Jucá, do PMDB, vai responder por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Em um dos trechos do documento do MP, com as delações, tem o detalhamento de quanto foi repassado a cada parlamentar pela aprovação das medidas provisórias. São relatados pagamentos de R$7 milhões, sendo R$4 milhões destinados aos senadores da República, Romero Jucá e Renan Calheiros, atuando o primeiro em nome do segundo. R$2 milhões destinados ao senador da República, Eunício Oliveira. O atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Edson Lobão, do PMDB, tem um inquérito contra ele. De acordo com um dos delatores, Lobão recebeu R$5,5 milhões em troca de ajuda para resolver um impasse junto ao governo federal na obra da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, obra de interesse da Odebrecht. Os pagamentos a ele foram feitos em dinheiro. Edson Lobão vai responder por corrupção ativa e passiva. Os outros 2 senadores do PMDB que são investigados são Eduardo Braga e Valdir Raupp. Do Partido dos Trabalhadores, o PT, 4 senadores são investigados. Entre eles, os senadores Lindbergh Farias e Paulo Rocha, os 2 por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. O senador Humberto Costa foi citado por 6 delatores que disseram que houve pagamento de propina de um contrato fechado entre a Petrobras e a Odebrecht de R$592 mil, dinheiro para custear campanha eleitoral. E o senador Jorge Viana. Delatores disseram que o senador pediu dinheiro para a campanha do irmão ao governo de Minas, também aparece nas delações. Aécio Neves, recém-empossado para o 2º mandato de governador do estado de Minas Gerais, teria organizado um esquema para fraudar processos licitatórios, organizando um cartel de empreiteiras para obter propina decorrente do pagamento das obras. O senador José Serra é um dos investigados. Um delator
contou que deu dinheiro para a campanha dele ao governo de São Paulo. Foram 2 pagamentos, um de 2 milhões e outro de 4 milhões de reais. Transações operadas por meio de depósitos em contas correntes mantidas no exterior. Os delatores também citaram supostas ilegalidades na construção do Rodoanel em São Paulo, quando Serra era governador. Durante a gestão dele, a Odebrecht venceu diversas licitações. Em 2008, José Serra teria pedido diretamente ao Grupo Odebrecht o pagamento de 3 milhões de reais, a pretexto de contribuição à Prefeitura Municipal de São Paulo. Do PSDB também há inquéritos contra os senadores Cássio Cunha Lima, senador Dalírio Beber, senador Antônio Anastasia e o senador Ricardo Ferraço. Ainda entram na lista de senadores que serão investigados pelo Supremo a senadora Lídice da Mata, do PSB, o senador Ciro Nogueira, do PP, senador Ivo Cassol, também do PP, senadora Cátia Abreu, do PMDB, o senador Fernando Collor, do PTC, o senador Omar Aziz, do PSD, o senador Fernando Bezerra, do PSB, e a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. A lista de deputados federais citados tem 39 nomes. Saiba quem são na reportagem de Roberto Kovalik. Na Câmara dos Deputados, as acusações contra os parlamentares que estão na lista vão de caixa 2 ao recebimento de propina. O partido com mais deputados na lista é o PT. São 11 parlamentares. Marco Maia, Carlos Zaratini, Nelson Pellegrino, Maria do Rosário, Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, Vander Lubê, Zeca Dirceu, Zeca do PT, Vicente Cândido, Décio Lima e Arlindo Chinalha. Depois o PP com 5 deputados, Mário Negromonte Júnior, Paulo Henrique Lustosa, Cacá Leão, Dimas Fabiano e Júlio Lopes. O PSDB tem 4 parlamentares na lista: Jutaí Júnior, Ieda Cruzius, João Paulo Papa e Betinho Gomes. Do DEM são 4 deputados: José Carlos Aleluia, Onyx Lorenzoni, Rodrigo Garcia, licenciado para ocupar a Secretaria de Habitação do Governo de São Paulo, e Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal. Ele é alvo de 2 investigações, uma ao lado do pai, o ex-prefeito do Rio e atual vereador César Maia, por suspeita de ter recebido dinheiro do setor de propinas da Odebrecht e de ter ajudado a aprovar medidas provisórias de interesse da construtora. O deputado Rodrigo Maia respondeu: Eu confio na Justiça, no Ministério Público, na Polícia Federal. A citação de delatores que serão, o processo vai comprovar que são falsas e os inquéritos serão arquivados. O PMDB tem 3 deputados na lista: Pedro Paulo, Lúcio Vieira Lima e Daniel Vilela. Do PR também são 3: João Carlos Bacelar, Milton Monte e Alfredo Nascimento. Do PRB, 2: Celso Russomano e Beto Mansur. PSB, também 2: José Reinaldo e Heráclito Fortes. PSD foi outro com 2: Antônio Brito e Fábio Faria. 3 partidos tiveram um deputado na lista: do PCdoB, Daniel Almeida; do PPS, Arthur Oliveira Maia; do Solidariedade, Paulinho da Força. Dos 39 deputados citados nas delações, a maior parte vem de 2 estados: Bahia, onde a Odebrecht foi criada, e São Paulo. De cada um desses estados, 10 deputados vão ser investigados. A lista representa quase 10% da Câmara Federal, que tem 513 parlamentares. E o Congresso amanheceu esvaziado. Hoje, quem está lá é a repórter Zileide Silva. Como é que está por aí, Zileide? Boa tarde. Oi, Sandra e Evaristo, boa tarde a todos. Olha, no Senado tinha sessão prevista para começar às 10h30 da manhã, foi cancelada. Dos 81 senadores, apenas 15 registraram presença. Aqui na Câmara teve sessão. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, citado na lista, é que não apareceu, viajou cedo para o Rio de Janeiro. Com poucos deputados no plenário, alguns comentaram a lista, criticaram o vazamento e cobraram a necessidade de se mudar o modo de fazer política.
política. Baixo quórum, poucos deputados, nenhum projeto importante anda. E pelo menos 3 considerados prioritários pelo governo estão aqui na Câmara. Carlos Marum, do PMDB, presidente da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, disse que a divulgação da lista não vai mudar nada e que o relator, deputado Arthur Maia, do PPS, citado na lista, vai apresentar o relatório dele no próximo dia 18. Nós não temos o direito de fazer com que isso impere o andamento de coisas que nós temos que realizar. As reformas são uma necessidade, então eu mantenho o calendário proposto. A comissão que analisa a reforma trabalhista teve quórum hoje cedo e o relatório foi apresentado. Já o projeto que permite a renegociação da dívida dos estados, que precisa ser analisado e votado no plenário da Câmara, parou. Ontem ele começou, mais uma vez, a ser discutido, mas quando a lista vazou à tarde, os deputados pararam, foi para conferir os nomes e esvaziaram o plenário. Logo depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão e remarcou a votação para a semana que vem. Apenas o senador Ciro Nogueira, do PP, não se manifestou. Os outros negam as acusações e ressaltam que as investigações vão esclarecer os fatos. Todos os deputados também negam envolvimento nos atos ilícitos citados nas delações e você pode conferir o que eles disseram na página do Jornal Hoje na internet. O ministro Edson Fachin autorizou também o envio para outras instâncias de mais de 200 petições que tratam de indícios sobre pessoas que não têm foro privilegiado no STF. São essas instâncias inferiores ao Supremo que decidirão se as citações serão investigadas, juntadas a alguma investigação já em curso ou simplesmente arquivadas por falta de provas. Entre os citados estão os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A reportagem é de Júlio Mosquera. O ex-presidente Lula é citado pelos delatores da Odebrecht em 6 episódios. Os executivos Hilberto Mascarenhas Filho, que chefiou o chamado Departamento de Propina da empresa, e Alexandrino Alencar, contaram ao Ministério Público que a Odebrecht pagava uma espécie de mesada a José da Silva, o Frei Chico, irmão do ex-presidente Lula. Eles afirmaram que os pagamentos eram feitos em dinheiro e eram de conhecimento de Lula. Segundo o Ministério Público, pagamentos que podem ser enquadrados na mesma relação espúria de troca de favores que se estabeleceu entre agentes públicos e empresários. Frei Chico é o irmão mais velho de Lula, foi militante político do Partido Comunista Brasileiro e incentivou Lula a entrar para a militância. Em outro caso, o patriarca da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e Alexandrino Alencar relataram que o ex-presidente Lula teria se comprometido a melhorar a relação entre o grupo Odebrecht e a então presidente da República, Dilma Rousseff. Em contrapartida por essa ajuda, Lula receberia o apoio da Odebrecht para a atividade empresarial do filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. Os colaboradores mencionaram a reunião entre Luiz Cláudio e representantes da empresa, quando o filho do ex-presidente Lula apresentou ao grupo o projeto Touchdown, para criar a Liga de Futebol Americano no Brasil. O filho de Lula se tornou um dos entusiastas do esporte no Brasil a partir de 2011, tendo conseguido investimentos. Também foi relatado que o grupo Odebrecht teria pago despesas do ex-presidente Lula. Eles falam do pagamento de reformas em um sítio em Atibaia, aquisição de imóveis para uso pessoal, instalação do Instituto Lula e pagamentos de palestras, condutas que poderiam funcionar como retribuição a favorecimento da companhia. Os colaboradores narraram ainda o desenvolvimento das relações entre o grupo Odebrecht e o governo federal. Falaram sobre a criação do setor de propina da Odebrecht, os pagamentos que teriam sido feitos ao governo e o funcionamento das planilhas italiano e pós-italiano, em suposta referência aos períodos em que Antônio Palocci e Guido Mantega ocuparam cargos no governo. E o patriarca da empresa, Emílio Odebrecht, descreveu o relacionamento mantido com Lula desde sua campanha e os motivos pelos quais passou a contribuir para ela. O ex-executivo Pedro Novis também descreveu o relacionamento mantido com Lula e Dilma Rousseff. A ex-presidente foi citada ainda pelo ex-executivo Alexandrino Alencar. Segundo ele, houve o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, para a campanha de Dilma em 2014. Alexandrino disse que os repasses foram a pedido de Edinho Silva, hoje prefeito de Araraquara, pelo PT.
Como Lula e Dilma não têm mais mandato, a decisão sobre a abertura de inquérito não será do Supremo e sim da Justiça Federal, para onde as citações serão enviadas. O ministro Edson Fachin determinou a remessa do material para o juiz Sérgio Moro, em 3 casos envolvendo Lula e em um sobre Dilma Rousseff. Fachin atendeu o pedido do Procurador-Geral da República para a inclusão das informações em inquérito em andamento no Supremo. Esse inquérito apura se integrantes do Partido dos Trabalhadores formaram uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras. Lula já era investigado nesse inquérito no Supremo. O ex-presidente Lula classificou as acusações de falsas e reiterou que sempre agiu dentro da lei. A ex-presidente Dilma Rousseff disse que não vai comentar as acusações. Guido Mantega, Antônio Palocci, Frei Chico, Luiz Cláudio Lula da Silva e Edinho Silva negam qualquer envolvimento em irregularidades. A íntegra das notas de defesa você encontra na página do Jornal Hoje na internet. Hoje de manhã, o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo dos depoimentos de delatores da Odebrecht no inquérito que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. Palocci, como a gente acabou de ver, também está na lista do ministro Fachin. Vamos dar um pulinho lá em Curitiba para falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo e tem os detalhes. Boa tarde, Ana. Oi, Sandra, boa tarde. O depoimento de Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, durou pouco mais de 2 horas. Foi prestado na segunda-feira, mas só foi divulgado hoje de manhã pela Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro disse que os interrogatórios estavam em segredo porque as delações premiadas eram sigilosas. Como já não são mais, o juiz disse que nesse caso o segredo de justiça é incompatível com a publicidade dos julgamentos. Marcelo Odebrecht começou explicando como a empresa fazia os pagamentos não contabilizados, que não apareciam no balanço contábil. Ele diz que usava contas no exterior ou doleiros, que traziam dinheiro vivo para o Brasil e que este processo começou na década de 90. Marcelo Odebrecht disse ao juiz que as relações do grupo empresarial com os governos geravam uma expectativa de doações eleitorais e que os valores aumentavam conforme o tamanho da agenda que a empresa tinha com o governo. Em alguns casos, a doação era uma contrapartida por um contrato ou medida tomada pelo governo. Marcelo Odebrecht citou um pedido específico em troca da aprovação de uma medida provisória. Eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu no papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Marcelo diz que contribuiu com a campanha presidencial do PT em 2010 e que estes 50 milhões foram o primeiro crédito na planilha Italiano. No depoimento, Marcelo confirma que Italiano era o codinome do ex-ministro Antônio Palocci e que depois este valor acabou sendo movimentado por Guido Mantega, o pós-Itália. Marcelo Odebrecht explicou ao juiz que em 2010, antes das eleições presidenciais, disse a Palocci que sabia que iria continuar tendo demandas de Lula e que deixou um saldo nas planilhas para atender esses pedidos. Ele cita 35 milhões e depois 40 milhões para a planilha com o codinome Amigo. Ele revela que Amigo é Lula. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte: a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá. Então, o que a gente disse foi o seguinte: então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. A gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso, veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que, ao longo de alguns usos, ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Marcelo Odebrecht diz que em 2 ocasiões acredita que o ex-presidente Lula sabia desta planilha. As 2 únicas comprovações que eu diria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEL, que... Eu não consegui me lembrar se foi via Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. O terreno foi comprado, mas a construção nunca saiu do papel.
O valor, mais de 12 milhões de reais, aparece numa planilha chamada de Programa Especial Italiano, de março de 2014, entregue a Moro por Marcelo Odebrecht. Na planilha também aparece a doação de 4 milhões ao Instituto Lula. Esta doação está no Programa B, inicial de Branislav Kontic, ex-assessor de Palocci, que também é réu na ação. Aí já é Brani. Branislav Kontic? Quando Palocci queria fazer algumas solicitações específicas, eles diziam, o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. Marcelo Odebrecht explica que concluiu que o programa B se referia a dinheiro vivo que Branislav pegava com ele e que teria como destinatário o ex-presidente Lula. A defesa do empresário José Carlos Bonlai disse que ele já prestou esclarecimentos às autoridades e nega que tenha negociado a compra do terreno para a construção do Instituto Lula. E que a confirmação disso é que ele não foi denunciado por esses fatos. Em nota, o ex-presidente Lula disse que jamais solicitou qualquer recurso indevido para Odebrecht e sempre agiu dentro da lei e que tem todos os registros e notas das doações. Paulo Okamoto também disse que não solicitou nenhum terreno para Marcelo Odebrecht ou para a empresa Odebrecht. O advogado de Guido Mantega diz que é falsa a afirmação de que seu cliente pediu dinheiro ou tenha repassado um bilhete a Marcelo Odebrecht. A defesa de Antônio Palocci e do assessor Branislav Kontic também nega todas as acusações e classifica o depoimento de Marcelo Odebrecht como obra de ficção. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também foi citado nas delações da Odebrecht, que estão com o ministro Edson Fachin, do STF. Emílio Odebrecht relatou pagamentos não contabilizados para as campanhas de Fernando Henrique Cardoso à presidência em 1993 e 1997. Como o FHC não tem mais mandato, as citações foram enviadas para serem analisadas em primeira instância na Justiça Federal em São Paulo, onde ele mora. Hoje, o ex-presidente não se manifestou, mas ontem, Fernando Henrique Cardoso não quis comentar por não saber do que trata a menção ao nome dele. A lista inclui também nomes de ex-políticos importantes que perderam direito ao foro privilegiado, como mostra a repórter Gioconda Brasil. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, aparece em 6 citações de delatores. Ele já é condenado na Lava Jato, mas pode ser alvo de novos inquéritos na Justiça Federal do Paraná. Segundo Marcelo Odebrecht e Fernando Luiz Aires dos Reis, em fevereiro de 2015, houve uma reunião na casa do ex-deputado, na qual foi sugerida a contratação da empresa de investigação privada Kroll como uma medida para conter a Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, os delatores disseram que Eduardo Cunha argumentava que deveriam ser encontradas inconsistências nas delações premiadas do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Cunha avaliava que essas possíveis divergências poderiam resultar na anulação das investigações. O ex-governador Sérgio Cabral é outro político do PMDB do Rio, também alvo de delações. O ex-diretor da empreiteira, Benedito Júnior, disse que Cabral pediu e recebeu da empresa 36 milhões de reais por conta de obras na linha 4 do metrô do Rio. Outro delator, Leandro Andrade, informou que o dinheiro se referia a vantagens indevidas. O caso envolvendo Sérgio Cabral foi encaminhado à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin também enviou à Justiça do Rio citações contra o ex-governador Antony Garotinho, feita por delatores da Odebrecht. Benedito Júnior e Leandro Andrade acusaram Garotinho de receber Caixa 2 da construtora. De acordo com os depoimentos dos delatores, Garotinho e Rosinha receberam pagamento de Caixa 2 pela Odebrecht para as campanhas de Rosinha à Prefeitura de Campos dos Goytacazes em 2008 e 2012 e de Antony Garotinho ao governo do estado em 2014. O relator da Lava Jato remeteu para a Procuradoria da República da Bahia as citações contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel apareceu em depoimentos de 3 delatores que relataram o pagamento de Caixa 2 nas campanhas do ex-ministro de 2006 e 2014. Os citados na reportagem negaram as acusações. A íntegra do que disseram também está na nossa página na internet. E a gente vai fazer uma correção. Há pouco dissemos que o senador Renan Calheiros é o atual presidente do PMDB. O presidente do partido é Romero Jucá,
de Roraima. A seguir, o pedido de abertura de investigação contra governadores. E a citação de prefeitos e ex-prefeitos de capitais. A gente volta já. A lista de pedidos de abertura de inquérito no STF estão com 3 governadores. O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD, é suspeito de favorecer a Odebrecht em projetos de saneamento básico. Em troca, ele e a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, do PP, teriam recebido R$350 mil para a campanha eleitoral em 2010. O governador do Acre, Tião Viana, do PT, por suspeita de receber R$2 milhões na campanha de 2010, 500 mil de forma oficial e R$1,5 milhão por meio de Caixa 2. E o governador de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, será investigado por supostos desvios da obra do Canal do Sertão Alagoano. Ele também é suspeito de receber pagamento de vantagem indevida da Odebrecht. O foro que investiga governadores é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas os casos de Robson Faria, Tião Viana e Renan Filho vão ser analisados pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, porque o nome deles foi mencionado junto a autoridades que têm foro no STF. O senador Robinson Faria ainda não se manifestou. Os senadores Renan Filho, Tião Viana e a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, negaram irregularidades e disseram estar à disposição para prestar esclarecimentos. A íntegra do que eles disseram está no site do Jornal Hoje. A lista da Procuradoria-Geral da República contém ainda os nomes de outros 9 governadores que o ministro Edson Fachin decidiu enviar para o Superior Tribunal de Justiça. A reportagem é de Malu Maza. O STJ vai receber os trechos das delações e consultar a Procuradoria-Geral da República sobre quais casos vai investigar. 7 governadores foram citados por irregularidades no financiamento das campanhas eleitorais. Parte dos pagamentos foi feita pelo setor de propinas da Odebrecht. O departamento usava um programa de computador exclusivo para tratar desses repasses. O sistema Drauzes é citado por Fachin em várias remessas enviadas ao STJ. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi citado por 3 delatores. Eles disseram que o grupo Odebrecht teria repassado à campanha de Geraldo Alckmin R$2 milhões em 2010 e R$8.300.000 em 2014. Todos valores não contabilizados. De acordo com os delatores, Ademar César Ribeiro, cunhado do governador, teria recebido pessoalmente parte desses valores. Eu não tenho ainda informação sobre esta menção. Nós vamos prestar todos os esclarecimentos. Nossas campanhas foram rigorosamente dentro da lei, modestas. Então, consciência tranquilíssima. Beto Richa, do PSDB do Paraná, foi citado como beneficiário de vantagens indevidas ligadas a campanhas eleitorais. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, do PMDB, teria recebido mais de R$1 milhão para as campanhas de 2010 e 2012. E o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, R$8 milhões de forma não contabilizada para campanhas de 2010 e 2014. Segundo delatores, a contrapartida era favorecer o grupo Odebrecht na área de saneamento básico. Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina, teria recebido R$2 milhões de forma não contabilizada para a campanha de 2010, também em troca de favorecimento na área de saneamento. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, foi apontado como beneficiário de repasses para a campanha dele em 2010. De acordo com delatores, o pagamento foi feito a pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha, com o propósito de proteger interesses da Odebrecht. Delatores afirmaram que o setor de propinas da Odebrecht entregou dinheiro pessoalmente e em contas no exterior ao governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, aparece nos depoimentos de 6 delatores. Eles disseram que o grupo Odebrecht repassou R$13.500.000 a Pimentel para que os interesses da empresa fossem atendidos no Ministério da Indústria e Comércio. Em outro pedido, Pimentel é suspeito de ter se reunido com os delatores na época em que era ministro para que julgasse procedente uma reclamação de uma empreiteira num processo da Lava Jato.
O delator José de Carvalho Filho afirmou que, em 2010, participou de reuniões com o então deputado federal Flávio Dino, do PCdoB, atual governador do Maranhão, para tratar de questões ligadas a um projeto de lei de interesse da Odebrecht. E que, num desses encontros, Flávio Dino pediu ajuda para a campanha eleitoral e foi feito um pagamento de R$400 mil. As defesas de Fernando Pimentel e Marconi Perillo negaram as acusações dos delatores e disseram que aguardam a liberação das informações completas das delações para se manifestar. Os outros governadores citados também negaram as acusações e a íntegra do que eles disseram está na nossa página na internet. Na lista do procurador-geral também aparecem nomes de prefeitos e ex-prefeitos que não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, mas foram citados pelos delatores da Odebrecht. Entre eles está o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. O delator Benedito Barbosa da Silva afirma que a Odebrecht repassou 15 milhões de reais porque tinha interesse em contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Segundo o delator, uma parte do dinheiro foi para as contas no Brasil e outra parte para contas no exterior. Segundo a decisão, os atos descritos no inquérito indicam o cometimento dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. Esse inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal porque também envolve o atual deputado Pedro Paulo, do PMDB. César Maia, do DEM, ex-prefeito e atual vereador do Rio, segundo 5 delatores, recebeu R$600 mil para a campanha eleitoral de 2010. E quem pediu o dinheiro foi o filho dele, Rodrigo Maia, do DEM, presidente da Câmara dos Deputados. Em outra citação, aparece o ex-prefeito de São Paulo do PT, Fernando Haddad. Segundo o Ministério Público, houve repasse de recursos não contabilizados à campanha eleitoral de Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012. Prefeitos de outras capitais também foram citados nas delações e terão os casos analisados por outras instâncias. São eles: Arthur Vigílio, do PSDB, prefeito de Manaus; ACM Neto, do DEM, prefeito de Salvador; Iris Rezende, do PMDB, prefeito de Goiânia. Todos os citados também negam envolvimento. A posição dos prefeitos e ex-prefeitos citados na reportagem estão no site do Jornal Hoje. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, do PMDB, também vai ser investigado. O delator José de Carvalho Filho, ex-funcionário da Odebrecht, afirmou ter feito pagamentos de R$350 mil para o ex-deputado e atual ministro do Tribunal de Contas da União. Vital do Rego Filho vai ser investigado por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. Em nota, Vital do Rego afirmou que não teve acesso ao conteúdo do pedido de abertura de inquérito, que está à disposição das autoridades, e confia que qualquer dúvida a respeito de sua conduta será devidamente esclarecida. A seguir, as últimas informações sobre a investigação de políticos aberta no Supremo Tribunal Federal. A gente volta já. Bom, apesar desse tumulto na política em Brasília, depois da divulgação da lista do ministro Fachin, na Câmara, hoje de manhã, foi apresentado o relatório da reforma trabalhista. E nós vamos até Brasília falar com o repórter Fernando Rego Barros, que traz as informações para a gente. Oi, Fernando. Olá, Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O relator Rogério Marinho, do PSDB, reafirmou hoje que o que está sendo proposto não retira os direitos do trabalhador. Entre as mudanças está o fim do imposto sindical, que deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. As férias do trabalhador poderão ser divididas em até 3 vezes. O funcionário passa a ter também direito à participação nos lucros da empresa. E as empresas terão que criar um horário de, no mínimo, 30 minutos de descanso no horário de trabalho, um intervalo de 30 minutos de descanso. Os acordos coletivos entre patrões e empregados devem prevalecer sobre a legislação trabalhista. Esses que eu citei são só alguns pontos do relatório. Depois de passar pela comissão especial, o texto deve vir para o plenário da Câmara e só então seguir para o Senado. Evaristo. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Bom, e a gente volta a falar sobre as investigações abertas pelo Supremo Tribunal Federal e quem tem as últimas informações, Délis Ortiz, quais são?
Agora há pouco, numa outra cerimônia da Anvisa, dessa vez aberta, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que nada deverá paralisar seu governo. Depois, na saída, num dos corredores aqui do Palácio, Temer foi questionado por jornalistas se não estaria preocupado com o fato de ter 8 ministros na lista de investigados. Vamos ver o que ele respondeu. O Jornal Hoje termina por aqui. Fique agora com o Video Show. Depois tem Vale a Pena Ver de novo. E às 15:45, Liga dos Campeões, Bayern e Real Madrid. Outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, hein? Às 8 da noite, no horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.